Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Como é que passou o dia de ontem? Está acompanhando o Orando ao Meio-Dia? É muito bom saber que você está junto comigo, orando e buscando a presença de Deus. Nós estamos na leitura nesse devocional, na leitura do livro de Eclesiastes, e nós já estamos hoje no capítulo de número 4. A minha oração e o meu pedido ao Senhor é que a bênção de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, e que tudo seja para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje o capítulo 4 de Eclesiastes, que tem 16 versículos. É um capítulo pequeno, mas nós vamos ver o que nós podemos aprender com este livro, com esses ensinamentos aqui. Tá bom assim? Se você puder, você pega a sua Bíblia, se não, você acompanha essa leitura. O importante é que você esteja lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E se você ainda não teve o privilégio de ler o livro de Eclesiastes todo e está acompanhando agora esse canal, você volta uns vídeos aí que tem desde o primeiro capítulo, certo? E aí você pode acompanhar a leitura e depois você vai lendo na sua Bíblia. É muito bom a gente ir lendo e aprendendo, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos mais alguma coisa. Vamos então, capítulo 4 de Eclesiastes. Diz assim: os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, como com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito. Essa foi a leitura do capítulo de número 4 do livro de Eclesiastes. Nós já sabemos que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, certo? E que fala, o tema dele é a nulidade da vida à parte de Deus, escrito cerca de 935 anos antes de Cristo. Muito bem.
Nós estamos nesse devocional hoje nos alimentando com esse capítulo de número 4. E aí, a gente encontra aqui nos comentários da Bíblia, eu tenho aqui comigo, já falei que eu tenho a Bíblia explicada e eu gosto muito dela. E tem um comentário aqui que diz o quê? Os males e as tribulações da vida. É exatamente o título desse capítulo 4. Podemos com vantagem contrastar o pessimismo de Salomão, o homem mais sábio e rico do seu tempo, com a satisfação do mais humilde crente que na sua simplicidade vive cada dia confiado na graça divina e em tudo dá graças, porque conta haver algum lucro espiritual mesmo no meio de prejuízos materiais. Olha que coisa maravilhosa. A gente encontra Salomão, esse livro de Eclesiastes, ele vem sempre dizendo vaidade de vaidade, é tudo vaidade, é tudo vaidade. E aqui ele vem dizendo, a gente encontra nesse capítulo 4 que ele olhando em volta para um mundo que rejeitava os caminhos de Deus, Salomão via opressão por toda parte. Via também que os oprimidos não tinham ajuda. E o que é que nós estamos vivendo no dia de hoje? Olhe como a Bíblia, ela é atual. Muitas vezes nós encontramos pessoas que necessitam tanto de uma ajuda, necessitam tanto de uma palavra e não tem ninguém para fazer isso. Enquanto outros que têm um poder aquisitivo maior, está cheio de gente ao seu redor, todo mundo querendo ajudar. E Salomão, ele vai olhando toda essa situação e ele olha e diz, é vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. É como que Salomão tivesse desanimado. Olha o versículo de número 8 desse capítulo 4, o que é que diz? Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha a ocupação. Olha bem o que é que ele encontra. Ele lastima a triste sorte do solteiro. Olhe bem, mas o apóstolo Paulo, solteiro, velho e encarcerado, quando escrevia da cadeia aos crentes filipenses, em cada capítulo fala em regozijar-se. Olha a diferença. Salomão, ele está olhando e vendo, está tudo perdido, é tudo vaidade, é tudo aflição de espírito, tudo isso que se conquistou, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Mas a gente encontra o apóstolo Paulo como uma pessoa diferente. O apóstolo Paulo, ele escreve aos filipenses e ele fala em regozijar-se. E o que é regozijar? É alegrar-se, é fazer festa. E também escreve o que é solteiro, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Isso a gente vai encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 32, você vai encontrar esse texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses. E aí o versículo 9 desse capítulo 4 de Eclesiastes, que nós acabamos de ler, diz o que? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Exatamente. Especialmente quando há entre eles simpatia. Não adianta serem dois se não tem simpatia, não tem respeito, não tem amizade. Essas coisas tem que se tomar muito cuidado. Não tem simpatia, tolerância, apreciação mútua, tudo isso tem que ter para os dois. É uma questão de vivência. Para serem dois, melhor são dois do que um, mas para isso precisa ter simpatia, tolerância, apreciação mútua, altruísmo, cooperação e identidade de interesses. Olha só, agora veja, vamos ver aqui
O versículo 15 diz: Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Olhe só a diferença, a grande diferença entre o versículo 15. É interessante isso, porque ele vai dizendo, é melhor estar em dois, o cordão de três dobras não quebra fácil, é melhor andar dois juntos do que um só, porque o que tiver sozinho, quando cair, não tem que levante. É melhor se tiverem dois, um cai e o outro levanta, tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção de ter amizade, confiança, sabedoria, cuidado, amor, tudo isso. E então a gente chega nesse capítulo 4 de Eclesiastes numa coisa interessante. Olha o que diz o versículo 13 ao 16, que é o final do capítulo. Olha o que diz aqui. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar, porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Este contraste entre um jovem sábio e um rei velho e insensato que rejeita conselhos demonstra quão lastimável é quando um governante torna-se arrogante e fica sem condição de ser líder e servo do seu povo. Isso é muito interessante a gente parar. Não adianta ter liderança e não ter humildade. Não adianta ter liderança e não poder chegar próximo às pessoas lideradas, aquele a quem ele comanda, e ter uma amizade entre eles, um aconchego, uma palavra, uma troca de ideia. Não adianta nada disso, mas Salomão, ele observa tudo isso. Ele observa tudo isso. Salomão é um homem rico, um homem poderoso, e ele chega um momento da vida dele que ele começa a observar todas as coisas. E ele observa e diz que também isso é vaidade e aflição de espírito. Então essa foi a leitura do capítulo 4 desse livro de Eclesiastes. A minha oração é que o Senhor fale com você no dia de hoje, que você possa absorver os ensinamentos, absorver o chamado de atenção, porque quando a gente aprende com a palavra de Deus, a gente não cai em erro, a gente observa e fica mais vigilante. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, cubra a sua vida com o sangue dele, proteja você e a sua família, e se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos aqui com mais um devocional. Mas hoje ao meio-dia eu te convido a estar comigo orando ao meio-dia, tá bom assim? Então não esquece, se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu gostei, que é para o canal ir crescendo e outras pessoas serem notificadas também, e compartilhe com mais alguém essa porção da palavra de Deus que nos alimentamos no dia de hoje. Deus continue te abençoando.